Nesta videoaula, vamos dar continuidade à unidade 2, desenvolvendo agora a seção 3 para depois desenvolvermos a 4. A seção 3 trata das contribuições da psicanálise, enquanto que a seção 4 trata das contribuições da teoria humanista. Vamos focar primeiramente a seção 3, que trata da abordagem da psicanálise, a fim de conhecermos um pouco das suas bases. Muito bem. O criador da psicanálise foi Sigmund Freud. Alguns aspectos da vida e da obra de Freud podem nos ajudar a situar a sua teoria. Freud nasceu na Áustria, morreu em Londres em 1939, fugindo do nazismo. Sua família era judia e formou-se médico em Viena em 1881. Em 1885, estudou com Charcot em Paris, onde treinou a hipnose, que era um método usado por Charcot para tratamento da histeria. Depois disso, Freud retornou a Viena para trabalhar com o Dr. Breuer, inicialmente para uso da hipnose, com o qual mais tarde divergiu e rompeu. Em 1895, publicou Estudos sobre a Histeria e deu início a uma correspondência com Fliess, também médico, e com o qual discute os seus estudos sobre a sexualidade. Em 1896, deu início à psicanálise como método clínico e em 1900 publicou os princípios básicos da sua teoria em um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. A obra de Freud é muito vasta e vocês devem compreender que existem muitos significados para o termo psicanálise. Como método, podemos compreender que o termo psicanálise se refere à análise dos sonhos, à associação livre ou à análise dos atos falhos. Esse tipo de compreensão não nos serve, porque vocês não serão psicólogos, uma vez que, como método, a psicanálise visa o tratamento clínico terapêutico. E não é isso que fazemos na educação ou lá na escola. Agora, o termo psicanálise pode ser tomado também como teoria geral e filosófica, explicativa do funcionamento da mente humana e do seu desenvolvimento. Enfim, ainda temos o termo psicanálise, referindo-se a um conjunto de teorias sobre o funcionamento do homem e da sociedade. Esses dois últimos significados do termo são mais apropriados para nós, professores e educadores. Então, nós tomamos a psicanálise como explicativa da mente humana, do desenvolvimento humano e como teoria sobre o homem e a sociedade em que vivemos. Bem, visto isso, vamos tentar entender alguns dos principais conceitos da teoria freudiana. Freud considerou que a sexualidade é o centro da vida psíquica. Ele trata de uma energia chamada libido, que corresponde à energia das pulsões e instintos sexuais. A contenção da libido gera angústia, histeria ou distúrbios psíquicos. Para Freud, a sexualidade existe desde o princípio da vida. Portanto, a sexualidade é infantil. E o desenvolvimento humano é um permanente conflito entre Eros e Thanatos. Eros corresponde à pulsão de vida, autopreservação e sobrevivência da espécie. Eros se refere às forças criadoras, às nossas forças construtivas, aquelas que dão sustentação à nossa vida. Enquanto Thanatos é a pulsão de morte, uma força destrutiva, agressiva, que pode ser dirigida para dentro ou para fora do indivíduo. E vivemos permanentemente no conflito entre Eros e Thanatos, entre forças de vida e forças de morte, entre construção e desconstrução. A primeira teoria do aparelho psíquico que Freud elaborou foi em 1914. Ele chamou de primeira topografia. Nela, ele formulou que o aparelho psíquico é composto por 3 sistemas independentes:
O primeiro é o sistema inconsciente, a parte primitiva, correspondendo aos conteúdos recalcados, geralmente na infância, e que são recusados pela nossa consciência e pré-consciência. Esses conteúdos que estão nas profundidades do nosso inconsciente, às vezes tentam retornar à consciência e à ação por meio de pulsões. Segundo, o sistema pré-consciente, que é formado por conteúdos não recalcados e que podem se tornar conscientes, como é o caso das lembranças, por exemplo. E terceiro, o sistema consciente, correspondente às percepções externas e internas, e é ele que recebe as informações do mundo exterior e do mundo interior. É ele que vai registrar essas percepções de acordo com o prazer ou desprazer que causam. Então vejam vocês, nós podemos fazer uma comparação do nosso sistema psíquico com um iceberg, uma placa de gelo que se desprende das geleiras e fica flutuando no oceano. Os icebergs já foram causas de naufrágio de muitos navios, como aconteceu com o famoso navio Titanic, que foi retratado em um filme. Acontece que no iceberg, a parte visível, acima da água, é a menor parte e pode ser comparada com o nosso consciente. No entanto, no iceberg, a maior parte está submersa, está escondida e normalmente é essa parte que causa os acidentes, pois bate nos navios por baixo, né? Essa parte escondida é o nosso inconsciente. E há ainda a parte que se encontra bem na linha da água, e conforme os movimentos da água do mar, deixa ver ora a parte submersa, ora a parte superior. Então, essa linha tênue de limite é o nosso subconsciente, que serve como um filtro entre a parte consciente e a parte inconsciente. Ora está escondido, ora está consciente. O estudo dos sonhos foi para Freud um caminho para acessar o nosso inconsciente humano, pois no inconsciente estão os verdadeiros desejos, as pulsões reprimidas, e o sonho é uma forma simbólica de expressarmos conteúdos sobre os quais nem sempre temos consciência. Mais adiante, Freud elaborou a segunda teoria do aparelho psíquico, ou segunda topografia. Isso aconteceu de 1920 a 1923. Então ele refez a primeira teoria e diz que o nosso aparelho psíquico é composto por 3 sistemas da personalidade. O id é onde se localizam as pulsões de vida e de morte, Eros e Thanatos. Ele é inconsciente e regido pelo princípio do prazer. O id é o núcleo primitivo da nossa personalidade e não tem qualquer organização lógica. Ele é racional e nele impulsos contraditórios coexistem. O id é a sede das experiências reprimidas ou recalcadas. Ele é o nosso diabinho interior. Quer ser satisfeito a qualquer preço, custe o que custar, não se importa com regras. Todos os desejos estão ali, no id. O ego é a sede dos processos intelectuais. É o nosso ser pensante, aquilo que muitos chamam de razão, nosso ser racional. Ele atua no princípio da realidade, é regulador e tenta localizar objetos realísticos, ou seja, possíveis, para satisfazer o id e o superego. O superego é o nosso sensor interno. É ele que atua nos trazendo culpa ou remorso quando não o obedecemos. Por isso, podemos representá-lo como um anjinho, sempre dando bons conselhos, querendo que nós sejamos obedientes às normas. O superego origina-se do ego, mas passa a funcionar de maneira independente. Ele se forma a partir da internalização das restrições aos comportamentos, dos valores transmitidos pela família e pela sociedade em que vivemos.
Então, o superego comporta os costumes, os limites, a autoridade, as proibições, e podemos dizer que ele atende a metas morais, e ele é fruto das exigências sociais e culturais. Ele, assim como o id, não é realista e estará sempre pronto a nos censurar se cometermos alguma falha em relação à educação, à formação que tivemos. Sobre o nosso processo de desenvolvimento, Freud o explicou em termos de fases psicossexuais a partir de 1905, na obra 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Para entender esse processo, é preciso destacar 3 pontos. Primeiro, ele tinha o entendimento de que a vida sexual se manifesta imediatamente após o nascimento, contrariando a visão da sua época de que a vida sexual iniciava a partir da puberdade. Segundo, o conceito de sexual foi ampliado em Freud, pois não equivale à ideia de genitalidade, mas designa atividades que envolvem o prazer irredutível à satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental, como a fome e a função de excreção, por exemplo. E terceiro, a sexualidade inclui a função de obter prazer em certas zonas do corpo, que serão chamadas de zonas erógenas, as partes do corpo em que a libido, a energia sexual, se encontra concentrada. Então, o desenvolvimento da nossa personalidade é subsidiária do desenvolvimento psicossexual e será produto daquelas experiências vividas pela criança nessas fases. Vamos ver cada uma dessas fases. A primeira, a fase oral, acontece dos 0 aos 18 meses. A libido concentra-se na boca em virtude da função de alimentação. O bebê conhece tudo pela boca, pela incorporação. Então, o desejo e o prazer estão localizados na boca, na ingestão de alimentos. Portanto, o seio materno, a mamadeira, a chupeta, os próprios dedinhos são objetos de prazer. E essa fase, ela se divide em 2 tipos. O primeiro tipo, oral passivo, em que a criança recebe e incorpora pela boca o que lhe é apresentado. Existem traços de personalidade em que podemos identificar o oral passivo. A dependência, segundo Freud, é uma fixação nessa fase, em que o sujeito fica como a criança que espera de boca aberta tudo o que lhe seja dado. O outro tipo é o oral ativo, que corresponde a uma fase em que a criança descobre, com o nascimento dos primeiros dentes, que ela pode morder. Há então uma relação diferente com o mundo exterior, porque a mordida permite que ela destrua os alimentos ou algo do mundo exterior que a incomode. O traço de personalidade correspondente ao oral ativo é a agressividade, a iniciativa, o emprego da força, da astúcia para conseguir o que deseja. A outra fase chama-se fase anal e se dá dos 18 meses a 3 anos. Nessa fase, como o próprio nome já está dizendo, a libido está localizada no ânus. É a fase que coincide com o treinamento da criança em relação aos hábitos de higiene, em que se coloca o desejo de manipular as fezes. As experiências de prazer provêm da aprovação ou da censura da mãe, geralmente, quanto à retenção ou à eliminação das fezes. A criança descobre que ao reter ou ao eliminar, poderá satisfazer ou não as pessoas à sua volta. A fase anal também comporta 2 estágios: o anal expulsivo e o anal retentivo. A fixação na fase anal expulsiva
é responsável por traços de personalidade como a impulsividade, a falta de capricho com as próprias coisas, enquanto que a fixação na fase anal retentiva pode gerar traços de avareza, mesquinhez, obsessão por limpeza, condutas metódicas de arrumação das coisas. A fase fálica é a terceira fase e se dá dos 3 aos 5 anos. Essa é a fase da descoberta do pênis. É fálica porque vem de falo, que no grego significa pênis. Portanto, é a descoberta do pênis. O menino descobre que tem o pênis e a menina que não tem o pênis. Então, nessa fase, inicia na criança a consciência de seus genitais. Por isso, as crianças nessa fase têm uma grande curiosidade de ver os genitais de outras pessoas e também de manipulá-los. Para Freud, essa fase traz grandes conflitos, porque o menino vai vivenciar o que ele chama de angústia de castração ou medo de perder o pênis. E a menina vivencia a inveja do pênis, porque numa sociedade patriarcal, quem tem o pênis tem o poder. E a menina se sentirá inferior porque constata que ela não tem o pênis. É a partir disso que se desenvolverá o que o Freud chamou de complexo de Édipo, em que o menino deseja a mãe e estabelece rivalidade com o pai, a quem ele vai imitar para obter o amor da mãe. A menina, da sua parte, vai desenvolver o amor pelo pai e se identificará com a mãe, também para obter o seu amor. Isso acontece porque o desejo sexual pelo progenitor é recalcado, que a nossa sociedade não permite. O resultado para o menino e para a menina é a identificação com o progenitor do seu sexo, o que levará à formação da sua identidade sexual. Freud considerava que os conflitos vividos na fase fálica constituem o drama fundamental da sexualidade humana e está na origem da maior parte das neuroses. Há um período no desenvolvimento humano que Freud denominou de latência e que acontece mais ou menos dos 5 aos 10, 12 anos. A latência, ela não é considerada propriamente uma fase, mas um período de calmaria para que os instintos sexuais se direcionem para o conhecimento do mundo exterior. É justamente durante a latência que estão as primeiras vivências escolares, sendo que o ego se direciona para adquirir as habilidades socioculturais e de conhecimento. Nesse período, meninos e meninas formam grupinhos separados com os colegas do mesmo sexo. São os chamados Clube da Luluzinha e Clube do Bolinha. Meninos não querem saber de meninas e meninas não querem saber de meninos. A última fase é a fase genital e se dá na adolescência e idade adulta. É nela que vai ocorrer a maturidade sexual e da personalidade, e a libido se dirige agora para o sexo oposto, e o objeto da sexualidade é a relação sexual. A fase genital é precedida da puberdade, que é o fenômeno biológico que impulsiona o jovenzinho ou a jovenzinha para a adolescência, quando ocorre uma verdadeira revolução fisiológica que marca sobremaneira os meninos e meninas, cujo corpo está passando por uma intensa transformação e se prepara para a reprodução sexual. Então, a puberdade impulsiona a adolescência e provoca uma reedição dos impulsos orais, anais e fálicos. E para viver a maturidade sexual, o jovem terá que se libertar emocionalmente dos pais, vivendo então, por algum tempo, na medida em que essa libertação emocional se dá, sentimentos de rejeição, ressentimentos, resistência e até uma certa hostilidade
em relação aos pais e outras figuras de autoridade. Vejam vocês como o entendimento dessas fases é importante para nós professores, pois temos que considerar como está se dando o desenvolvimento psicossexual dos nossos alunos, seus traços e também os mecanismos de defesa do ego que utilizam. Aliás, essas compreensões valem não só para os alunos, mas também para nós, os próprios professores, pois nós não deixamos a nossa sexualidade para fora da sala de aula. Temos os nossos desejos, os nossos recalques, a nossa trajetória nas fases de desenvolvimento. Ainda precisamos entender um pouco dos mecanismos de defesa que o nosso ego pode utilizar, sempre que for necessário, para reduzir a tensão psicológica provocada pelo conflito entre o id e o superego. Freud desenvolveu estudos sobre os mecanismos de defesa, num livro chamado As Neuroses e Psicoses de Defesa, de 1894. Existem muitos e variados mecanismos de defesa. Eu somente vou comentar alguns. O importante é destacar que o nosso ego, para proteger a integridade do nosso aparelho psíquico, pode não registrar determinadas percepções externas. Então, ele cria deformidades, alterando ou suprimindo dados da realidade com a finalidade de afastar conteúdos indesejáveis da nossa consciência. Porque se esses conteúdos estiverem na nossa consciência, eles nos fazem sofrer. Essa deformação da realidade é que chamamos de mecanismo de defesa do ego. Vou dar exemplos então. Imaginem um aluno que não estudou suficientemente para fazer uma prova e seu ego constata que o seu rendimento não foi satisfatório. Então, para que seu ego não tenha que admitir o próprio erro, ele diz que o professor foi muito exigente, que a prova estava muito difícil, que o professor está a persegui-lo. Essa atitude é motivada pela necessidade de proteger o seu ego ante a possibilidade de vir a se culpar por não ter estudado. É um mecanismo de defesa chamado de racionalização, em que há uma explicação coerente que encobre um motivo oculto. Outro mecanismo de defesa é a sublimação, que é considerada o mais eficaz dos mecanismos, porque o sujeito canaliza os seus impulsos libidinais para ações que são aceitáveis do ponto de vista social. Imagine uma pessoa muito religiosa, que se dedica a ajudar os pobres. Ela coloca todo o seu prazer, a sua libido, nesse tipo de atividade. Há, nesse caso, uma dessexualização do objeto, porque a energia que impulsiona a ação continua a ser sexual, mas o objeto não é mais sexual. Freud considerava que a educação tem um papel muito importante para a sublimação. Canalizando suas energias, o sujeito se volta para atividades artísticas, atividades esportivas, atividades científicas, etc. Há, como eu já disse, vários outros mecanismos de defesa que vocês devem estudar aí no livro. Mas antes de terminar, eu gostaria de tratar de algumas compreensões que derivam das contribuições da psicanálise à educação. Primeiro, a compreensão de que a relação professor-aluno é marcada por processos de identificação ou de transferência dos desejos, de modo que a própria figura do professor é depositária dos desejos dos seus alunos que antes eram destinados aos seus pais. A compreensão de que o professor leva o seu inconsciente, o seu desejo para a sala de aula, e somente o seu desejo é que justifica ele estar ali, para organizar seu campo de conhecimento e levá-lo até os seus alunos.
A compreensão dos conflitos que são típicos das fases do desenvolvimento e dos traços que a fixação em determinada fase revela sobre seus alunos. A utilização dos mecanismos de defesa, tanto por alunos como pelo professor e outros agentes educativos na escola. O entendimento da sexualidade como inerente ao ser humano. A compreensão sobre processos de formação de vínculos com a escola, com quem ensina, com aquilo que é ensinado e com os outros aprendizes também. E a relação da psicanálise com a literatura, com jogos de fantasia, com o faz de conta, enquanto recursos de expressão e canalização dos desejos infantis. Termino aqui com essas explicações, esperando que vocês tenham gostado e acompanhado essa videoaula. E não esqueçam de aprofundar estudos no nosso livro, ok?